Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi esta claridade, premiada inúmeras vezes, que surgiu na hora certa. Por gentileza da Live TV PG, o programa Quarta Dimensão é divulgado nas manhãs de quartas-feiras, 10 horas. No sexto dia do Gênesis, logo após criar homem e mulher, Deus disse que tudo era bom. Gênesis 1, versículo 31. Pouco tempo depois, a declaração otimista foi modificada. Eu me arrependo de ter feito o homem. Gênesis 6, versículo 6. Aquilo que fora considerado bom se tornou mal. Apesar de alguns desavisados insistirem num Deus granítico, de opinião única. O texto nos obriga a desmenti-los. Não fosse Noé e aquela arca bendita, e tudo que fora criado, inclusive o espermatozoide reprodutor, seria destruído pelo desgosto de Jeová Criador. A vida física na terra desapareceria. Noé nos salvou da barca do pênalti. O tema de hoje será outra face. É diploma laureado. Entregar outra face tem sido recomendação estranha e até mesmo chocante para os mais chegados, pois eles também ficam lá de Piscené. Tal preceito não foi sequer compreendido. Inúmeros cristãos não conseguem absorver a essência da recomendação de Jesus. Prevalece trincheira bélica, onde a permuta de bofetadas e impropérios tem sido constante. O ódio predomina. Passados 2000 anos, o ser humano ainda prefere castigar desafetos com todas as pragas do Egito. Olho por olho de Moisés continua liderando. A entrega de outra face aumentaria despesas hospitalares, dizem eles. Bala de 38 resolve pendências com maior rapidez, proclama o João dos Anzóis. Não estou nisso aí, não. Cristalizaram seus instintos belicosos da raça humana e não vislumbramos alternativas. Nosso planeta caminhou tantos passos embalado pela vingança que se esgotaram fórmulas de pacífica convivência. É muito difícil encontrarmos alguém aconselhando o outrem. Deixa para lá, amigo. Esqueça o mal feito. O perdão é mais reconfortante que a vingança. Quem se manifesta com tais recomendações parece alienígena, egresso de algum planeta superior. Algo, entretanto, será obrigatório esclarecermos.
no substrato das religiões orientais e ocidentais, sempre existiu recomendação de que o mal fosse pago com o bem. O Bhagavad Gita revela que Arjuna ficou muito triste quando viu os exércitos em formação de batalha. Aquilo não poderia estar acontecendo, mas infelizmente estava. Irmãos contra irmãos mediam forças. Arjuna chorou copiosamente e clamou aos céus: eu preferiria entregar meu peito às suas armas e deixá-los beber o sangue do meu coração. Pelo meu gosto, eu esperaria desarmado para receber o golpe mortal sem a mínima resistência. Percebam que o espírito não violento do cristianismo primitivo já aparecia nessas escrituras muito mais antigas. Assim clamando, sentou-se Arjuna, deixando cair arco e flecha de suas mãos, todo ele entregue a profundo desgosto. A Bhagavad Gita registrou este desabafo há milênios, no seu capítulo 1, versículos 46 e 47. Jesus, nos evangelhos, adota, resguarda e aperfeiçoa idênticos preceitos. O decálogo já determinava o não matarás. O processo amarás teu inimigo esclareceu o entendimento inseparável da moral evangélica. Jamais garantiremos efeitos benéficos da ética sem absoluto respeito pela vida. A não violência pregada pelo nosso Rabi não se desvia milímetro que seja dos ditames da consciência universal. Nada justifica agressões. O pagamento do mal com equivalente maldade tem merecido repúdio em todas as escrituras. A reação de Arjuna tem equivalente no evangelho cristão: não resistais ao mal. A maldade passa como vento por cima de arbustos curvados para dar-lhes passagem. Muitas árvores altaneiras e desafiadoras, no entanto, são arrancadas, apesar das suas fortes raízes. Neste mundo mergulhado em guerras, algumas palavras de Jesus podem ser até incompreensíveis. No entanto, é preciso que se diga: estão registradas no Evangelho. Não resistais ao mal. Mateus 5, versículo 39. À primeira vista, ela sugere fraqueza e covardia. Pode. Alguém pode interpretar assim. Imaginamos ovelhas conduzidas ao matadouro, sem alternativas, caminhando no corredor da morte. Vítimas indefesas na mira de flechadas certeiras. Cristãos entregues aos leões nos circos romanos. Gladiadores estraçalhando mais fracos para gloriosas ovações no término da pantomima.
No planeta violento não sobram acomodações para pacifistas e pacificadores. A violência se tornou profissão rendosa. Por isso se espalhou como erva daninha, dispensando adubos e cuidados. Embora amor ausente, mais remoto presente, mais remorso presente, amigos. Os efeitos deletérios não afastaram aqueles carrascos das escolas do crime. Os crimes de todos eles, contudo, estão registrados no livro da vida, que se encontra lá no escritório de Deus, descritos pelos anjos com tinta que jamais desaparece. Espíritos que desencarnaram antes de executar mortes encomendadas, parecem bandos de aves de rapina. Eles tornam-se iguais a feras, rugindo em redor dos homens. É aquilo que nos adverte o apóstolo Pedro em sua carta. O maligno, vosso adversário, anda ao vosso redor como o leão, que ruge procurando quem devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Esse maligno não é mais que espíritos de terráqueos que desencarnaram com projetos vingativos abortados. A frustração que os envolve não reconhece limites, pela admissão da própria incapacidade como causadora do desastre. Quem lhes cruza o caminho se torna inimigo. Cuidado! Inimigo sem rosto chega de repente. Cuidado! Ele nos vê. Nós não o enxergamos. Apenas tomamos conhecimento de suas maliciosas sugestões mentais. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha. Como tarefeiro despretensioso, eu não me considero nada. E sou avesso a ofertas. As visualizações acompanham meus recursos modestos. Se eu tivesse dinheiro, poderia ser maior. Afinal, nesses anos todos, temos sido prestigiados por amigos. Os acessos continuam, mesmo em trabalhos feitos há anos atrás. A gravação é feita nos estúdios Fernando Martins e também palestras anteriores podem ser assistidas pelo Facebook Live e TV PG. Todas foram feitas com zelo e critério e merecem divulgação. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pelo precioso suporte. As nossas palestras são definidas como quarta dimensão. Atente para este detalhe no Facebook Live e TV PG. Nossos agradecimentos também aos telespectadores que registram sua presença pela internet. E isso nos alegra e anima. Muito obrigado. E agora nosso tema, outra face
É diploma laureado. Você deve ter percebido a ironia do Marcelo. Diz ele, aquele espírito que está tentando inocular alguma maldade. Ele ofendeu você, rapaz. Indiretamente o identificou como idiota. Não me diga que você não vai reagir. Aquelas insinuações concernentes ao Marcelo já não mais faziam parte das lembranças. Mas a insistência do obsessor reaviva brasas de desentendimento. Tratava-se de incidente ultrapassado que o próprio tempo cobrira com seu manto. A convivência os apagara. Mas o inimigo invisível não desiste. Lembrete aqui, insinuação ali, ironia mais adiante, e se constrói estrutura de fatos perturbadores. O pensamento é algo incontrolável. Você já imaginou o prejuízo que poderá causar a alguém tomando as rédeas dos seus pensamentos? Por mais que você não queira se ocupar do assunto, ele se entroniza na sua mente e vai envenenando o seu coração. O tentador revoga a autonomia da vítima. Vai penetrando sua intimidade como dono do pedaço. Ele chega, puxa a cadeira e diz com cinismo: eu vim para ficar. E segue envenenando você. De repente cai a ficha da sua capitulação ao malévolo. Você concorda que o Marcelo foi realmente mortificante? Aí está o veneno. A raiva cresce, atendendo a sugestão da entidade umbralina. A extrema alegria do tentador será vê-lo ir ao encontro do Marcelo para exigir satisfações. Duas pessoas de cabeça quente não se entendem e o resultado será imprevisível. O espírito maligno vai ficar dando pulos de alegria pelo implante do desentendimento. Percebam a eficiência dos agentes da discórdia, sempre dispostos ao que eles chamam de belíssima encrenca. Para eles, uma encrenca é uma festa. Pregadores desatentos se tornam propagandistas da violência. Isso é pior ainda. Quando exaltam crimes de figuras bíblicas. Alguns têm horários pagos em televisão. E eles tomam a Bíblia como base. E eles dizem que aquelas guerras foram guerras santas de Deus. Que maravilha, dizem eles, cheios de entusiasmo. Davi só pode agradar incoerentes, meus amigos. Aquilo, por exemplo, para o pregador é a coisa mais bonita do mundo. Davi matando Golias. Porque Golias perturbava o chamado povo de Deus. O assassinato praticado por Davi só pode agradar incoerentes. Quem canta ladainhas em favor de violências não está falando sério. Golias era inimigo. Jesus ordenou também amor para com ele. Como judeu, Davi tinha direito de tomar partido e se candidatar aos prêmios
que o rei Saul destinava a provável matador de Golias. Isso, entretanto, aviltou seu currículo pela condição de Davi mercenário. Matar com gratificação. A morte de Golias gerou lucro para Davi. Até a filha do rei Saul seria entregue como dádiva ao matador do gigante. Ademais, vejam uma coisa, meus amigos, analisem. Matar de longe com pedra cortante nada define em termos de bravura e coragem. Se a justiça da época fosse honesta e a pena aplicada com plenitude, duas coisas caberiam ao futuro rei: a condição de réu e julgamento rigoroso. Aquele homenzarrão de quase 3 metros de altura era algo facilitado para atirador postado em cautelosa distância. Não tem nada de coragem, nem de heroísmo. Tudo isso até nós podemos engolir, embora contrariados. Parte do imbróglio, no entanto, é superior à nossa paciência. Cantar ladainhas em favor de Davi matador é algo impensável em termos de cristianismo. Quando essa ladainha é proferida por pregadores de evangelho, meus amigos, então nós chegamos a subir pelas paredes. Poupem alunos de tais lições, por favor. Vocês dizem que a Bíblia ensina, então poupem a saúde mental daqueles que estão sendo ensinados. O profeta Samuel foi assessor influente de Jeová. Todos conhecem o profeta Samuel. Texto prova a nossa afirmação. Deus diz: mesmo que Moisés e Samuel surgissem diante de mim, eu não me inclinaria para este povo. Afasta-os da minha presença. Jeremias 15, versículo 1. A citação de Samuel, embora negativa neste caso, mostra seu dedinho poderoso nas decisões de Jeová. Ele era um profeta realmente bem aceito. O aborrecimento divino com seu povo era de tal forma descomunal que nem o influente profeta revogaria. Sua força, no entanto, ganhou peso pelo reconhecimento divino. O desabafo mostra a confiança depositada nele pelo alto. Afinal, por seu intermédio, reis do seu tempo foram coroados, na mais perfeita sintonia com Jeová. Finalmente, Getúlio, você reconheceu alguém na Bíblia que nos transmitiu lições positivas e exemplos edificantes. Não corra com sede ao pote, Crispim, porque seus ouvidos não vão apreciar o que eu vou lhe dizer agora. O profeta Samuel estava entre os poucos que gozavam intimidade com o Altíssimo. E isso é inegável. Paradoxalmente, porém, a Bíblia descreve violação dos 10 mandamentos por esse mesmo profeta. O texto descreve numa linguagem clara: trazei-me Agag, rei de Amaleque. Agag veio em sua direção satisfeito, pensando: seguramente afastou-se a amargura da morte. Samuel lhe disse: com tua espada privaste as mulheres de conviver com seus filhos. Assim tua mãe, entre elas,
hoje perderá o seu. E Samuel assassinou Agag na presença do Senhor. Certas traduções dizem que Samuel estraçalhou Agag. 1 Samuel 15, versículos 32 e 33. Como entender discrepância entre humanos consagrados pelo próprio Deus e o pouco apreço deles pelos mandamentos? Os mandamentos estavam em vigor na época. Naqueles tempos o decálogo ainda não perdera a validade. Samuel desprezou a principal ordenação de Moisés. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Autorizar a reencarnação de alguém que já ofereceu provas de fortaleza e coragem deve ser muito agradável ao coração de Deus. Atento ao desempenho em vidas anteriores, quando precisa alguém para a missão especial, Deus mesmo escolhe o mais habilitado. A Bíblia nos revela isso com bastante clareza quando Jeová convocou Jeremias para que reencarnasse. Disse Jeová para Jeremias: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses de tua madre, te consagrei e te constituí profeta. Jeremias 1, verso 5. Não existem argumentos que desfaçam esta prova, não existe. As palavras de Jeová, antes que te formasse no ventre, mostram algo anterior à própria concepção. Se a vida fosse única, Jeová não teria conhecido Jeremias. Usando a reencarnação, nós entendemos. Ele conhecia todas as vidas de Jeremias. Depois do pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema de hoje. Outra face é diploma laureado. No capítulo seguinte, Jeová enviou Samuel para apontar rei na casa de Jessé. Mas nada foi comentado sobre o assassinato de Agag. Vocês vejam a pouca proporção que se dava a um assassinato. Samuel continuou prestigiado, detentor de missões importantes. Logo em seguida ao crime, livre de simples censura ou advertência. Meditando sobre o evento, após rigorosa análise, algo nos despertou a atenção. Eliseu, Davi, Moisés, Elias e tantos outros cometeram crimes e até genocídios e continuaram se apresentando como bons moços, bons rapazes. Não obstante, todos continuaram realizando trabalhos sem embargos ou advertências. O decálogo dormia sono dos justos, enquanto os chamados homens de Deus pintavam e bordavam livres e soltos, matando a granel e atacado também. No caso de Samuel, a morte de Agag parece até favorecê-lo,
Pouco depois ele foi convocado para a unção de Davi como rei. Para violador do decálogo, o silêncio indulgente exibiu fraqueza dos preceitos. Impunidade dentro da própria lei. Lembrei Jesus diante da figueira sem frutos. Isso me ocorreu quando eu li essa parte. O Nazareno abrir a arrabagem e só encontraram folhas e galhos. Nenhum fruto foi encontrado. O mestre em seguida disse: nunca mais alguém coma teus frutos. Lucas 11, verso 14. No dia seguinte, ao passar por ali, Pedro gritou para Jesus: Rabi, olha, a figueira está seca até as raízes. Marcos 11, versículos 20 e 21. O alcance da lição do mestre é evidente. Falamos agora mesmo do decálogo. Nada proibitivo em torno de crimes descritos na Bíblia. A similitude entre a figueira estéril e a lei escrita de Moisés mostra que Jesus não admitia algo inoperante. Quem coloca mãos no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Lucas 9, versículo 62. A figueira secou e o sábado foi liberado pelo Nazareno para livre exercício de trabalho, tão sagrado quanto os outros 6 dias, porque todos os dias foram criados por Deus. Levanta-te, ordenou Jesus ao homem curado de paralisia. Toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. O Cristo demonstrou a validade vencida do instrumento. Figueira esterilizada, sábado livre de apêndices. Eis a varredura do Cristo para eliminar tarefas e tarefeiros desconectados. O decálogo, no momento, estava caminhando para completo desligamento. As Escrituras têm isso de belo. Pela voz de Jesus, na parte inspirada e divina da Bíblia, as Escrituras nos ensinam e nos confortam. A parte humana não inspirada e outras invenções cristalizaram-se, gerando enigmas que apenas o futuro explicará. Quando alguém reclamar, Jesus feriu a natureza, secando a figueira, explique. Ele assim procedeu simbolicamente para mostrar seu desgosto com a inoperância. Por idêntico efeito, o não matarás do decálogo deixava livres até mesmo profetas para executar inimigos. De que adianta manter leis escritas quando os crimes de morte estão sempre em alta? Cristianismo trocou códigos inoperantes pela consciência do dever, muito mais produtiva e atuante. Ninguém se iluda com pregoeiros que garantem total impunidade em troca de ofertas. Em Jesus você pode confiar, porque a misericórdia e a compaixão são predicados disponíveis em seu caráter. Mas ao lado delas, nós temos também a justiça, sempre aperfeiçoada por Jesus. Todos nós pecadores, algumas vezes doentes e quase sempre cansados, dependemos da energia cósmica para sobreviver. Enquanto os planetas habitados ainda não receberam
A luminosidade não clareia e o amor não empolga. Faltava o Cristo. Nosso fardo, embora diminuto, nos fere os ombros. Para os cristos, as somas das dificuldades das suas ovelhas, no mundo inteiro, nada representa. Por essa razão, eles podem prometer: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e sede meus discípulos, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 28 a 30. Palavras de Jesus. Jugo suave e fardo leve diferem de pesados alfarrábios, livros enormes, criadores de restrições, que até profetas consagrados desobedecem. Por outro lado, maré mansa, sem consciência de deveres, perverte intenções e favorece impunidade. Como diziam os sacerdotes antigos, fizemos acordo com a morte e aliança com o inferno. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque a mentira é nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 18, 28, versículo 15. Ainda hoje, Crispim, a salvação vem sendo interpretada de maneira equivocada. Como Isaías recorda, promessas de crimes hediondos perdoados, independente de reparos do mal feito, conservam a impunidade e dão força ao mal. O Crispim apressado cita trecho de Paulo: com efeito, pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, verso 8. E o contestador Crispim segue adiante: quem crer e for batizado será salvo. Seus argumentos se esboroam pelas palavrinhas crença e fé, Getúlio. A fé é alicerce do cristão, que garante salvação eterna, diz ele. Definiremos primeiro, caríssimo Crispim, o que significa essa palavra fé. E lembramos palavras de Jesus, mostrando esse significado. Se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirás à montanha: transporta-te daí, e ela te obedecerá. Lucas 17, versículo 6. É neste ponto, amigo, que o caldo engrossa. Onde encontrar detentores de crença robusta, capaz de mover montanhas? Se você localizar alguém com essa qualidade de fé, aí eu concordarei que este alguém está realmente salvo. Quanto aos outros, eu ficarei aguardando os milênios de aprendizado a que eles estarão submetidos. Jesus disse aos seus próprios apóstolos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Marcos 9, versículo 19. Se o melhor professor do mundo, chamado Jesus, não conseguiu incutir fé naqueles 12 assessores, eu me reservo o direito da discordância. Até hoje não escutei notícia de alguém capaz de remover montanhas ou legitimar o batismo com a força da fé. Portanto, eu não acredito nem nesta possibilidade e nem na força do batismo.
Ninguém será salvo sem fé, mas a fé é legítima. Ninguém será realmente batizado sem a força da fé. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta para arrematar a nossa lição de hoje. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite programas outros, com firme propósito de agradar. Anderson Pedroso, Olhares, Pastor Edson, com o Transformando Vidas, Odile Carneiro, Carro em Casa, e Janaína de Oliveira, Mundo de Alegria. Passaremos agora o último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima quarta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Outra face é diploma laureado. Construir templos e usá-los para exaltar figuras violentas representa retrocesso da consolidação da paz. É trabalhar contra a paz. Quando todas as escrituras do mundo proclamam o não matarás como caminho único, exaltar violência é desastroso. Não seria coerente elogiarmos alguém só porque aparece na Bíblia. Disto resulta crescimento de efeitos de péssimo exemplo. Para mantermos equilíbrio, teremos que rechaçar o mal. Quando religiões enaltecem marginais, todos perdem. Pregador de evangelho que os justifica é insensato. Ninguém parece preocupado com os prejuízos do crime. Tratam Golias como desprovido de alma. Exaltar Jesus pelo amor incondicional e ao mesmo tempo louvar Davi, apesar dos genocídios, é ilógico, amigos. Quando as próprias religiões cristãs encaram crimes com leviana indulgência, onde nós vamos buscar segurança, justiça? Jesus ordenou aos apóstolos, ao penetrar numa casa, dizei: a paz seja convosco. Vocês já imaginaram com que autoridade este homem, que é propagandista da violência, recomendar a paz? Aquele que se tornou cúmplice de crime não pode ir além da vingança. Olho por olho é o único caminho coerente que essa pessoa tem em sua frente. Prestem atenção nessas palavras de Davi, dirigidas a Golias, e vocês concordarão comigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará, eu te cortarei a cabeça, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. 1 Samuel 17, versículo 46. Justificar crime para exaltar Deus esvaziou o decálogo. Provaremos com a Bíblia, usando palavras do próprio Davi, de que o Senhor nunca aceitou violência. Isto aí é uma tremenda mentira. Eis o que disse Davi para o filho Salomão:
Percebam, prestem atenção nessas palavras. Meu filho, disse Davi a Salomão, eu tive desejos de construir templo ao Senhor, mas o Senhor me proibiu, dizendo, tu tens feito muitas guerras, não poderás construir templo ao meu nome depois de tanto sangue derramado. 1 Crônicas 22, versículos 7 e 8, palavras de Davi para Salomão. Se as guerras de Davi fossem santas, como dizem os pregoeiros da violência, Jeová não o censuraria. Nem poderia censurá-lo, porque simplesmente o rei teria cumprido ordens do próprio Jeová. Se alguma restrição existisse, a restrição teria que ser endereçada ao próprio Deus. Por essas palavras, ficamos sabendo que Deus apenas permitiu que o livre-arbítrio de Davi consumasse as suas violências. Existiam determinações claras na lei que vigorava entre os judeus. Não matarás era preceito obrigatório em todos os códigos. Quando Jeová disse, não poderás construir templo ao meu nome depois de tanto sangue derramado, devolveu inteira autoria de todos aqueles crimes para o rei Davi. Usando correta interpretação, tudo fica esclarecido. Insistir, apontando Jeová interessado em chacinas, equivaleria a acusá-lo de incoerência. Pelo fato do fogo ter sido feito por Deus, isso não tornou Deus incendiário. Isso não autoriza que alguém munido de lança-chamas se intitule soldado do exército do bem. Imagine se pode. Vamos colocar senso, bom senso em nossas cabeças. Tudo o que existir na Bíblia que aponte o Criador incentivando guerras, faz parte do lado humano das Escrituras. É o dedinho sujinho do homem fazendo o seu trabalho. É o lado nebuloso da nossa mente se expressando de maneira confusa com segundas intenções. É conveniente entendermos desta forma, pois do contrário, estaremos colocando em dúvida a própria coerência divina. Todos sabemos que tal afirmação é blasfêmia. O livre-arbítrio de Davi o levou a assassinar Golias e outros, porque ele era de temperamento violento. Aquele rei era refém do seu caráter agressivo. Tentar transferir a tara da criatura para o Criador é sacrilégio. Todos nós somos livres para semear o bem e o mal ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo teremos que assumir também as consequências. As Escrituras declaram peremptoriamente: só Deus tem o direito de interromper nossas vidas. Davi foi proibido de construir templo pelas mãos ensanguentadas, como resultado dos seus crimes. A justiça divina não faz acepção de pessoas. Embora fora do Evangelho, a Índia já nos deu preciosa lição. Destaco a Marcha do Sal, em 1930, decreto proibiu a extração de sal direto do mar. Arrimado a cajado de peregrino, Mahatma Gandhi caminhou 300 quilômetros até o local do protesto. O cortejo seguiu indiferente às hostilidades. Dia 5 de abril de 1930, os peregrinos chegaram,
ferveram água e o contrabando foi aclamado. O movimento foi aclamado por todos. Gandhi foi conduzido à prisão, no entanto, à prisão de Hieraveda. Os homens que poderiam comandar o povo também foram presos. Para surpresa geral, as mulheres e as crianças tomaram os seus lugares, dispostas a violar a lei injusta e arriscar a morte. Em Peshawar, a multidão foi metralhada. Quando esses tombaram, outros tomaram seus lugares. Batalhão de Gurkhas, diante de tal reação, se recusou a atirar e foi detido no quartel. A violência vence, ela vence, mas não convence. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o santo nome de Deus Pai. Louvado seja a figura radiosa do nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, o que eu quero dizer é que o que estou sentindo, pedindo ao Pai tudo que for de melhor para cada um de vocês e as suas famílias. Saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a chama que destrói tudo que nos aborrece e nos incrimina e faz com que tenhamos algum sentimento mau nos nossos corações. Obrigado, meus amigos, e boa tarde.